Há processo que tem uns que vão sucumbir e irão desistir. Porque alguns têm estrutura, outros ainda está sendo formada a estrutura. Outros ainda nem têm. Cada um está trilhando o seu momento. E é algo que nós devemos ter sensibilidade. Aquilo que você suporta, o outro não pode suportar. Aquilo que você vivenciou, o outro não está vivenciando. Cada mundo é diferente. Você tem as suas lutas, como eu tenho. Você sabe o que passa no dia a dia. Eu sei o que eu passo no dia a dia. E quando o Senhor decide ir por Samaria, quebrando a questão do protocolo cultural, em que eles não se falavam, os samaritanos e os judeus, ainda assim que sejam irmãos do mesmo pai, Jacó, Jesus decide quebrar esse protocolo para nos trazer uma lição tremenda. Trazer uma lição de libertação. Libertação da alma, da mente, de conceitos religiosos. Quando ele entra na cidade de Samaria, ele manda os seus discípulos irem comprar comida, enquanto ele vai em direção a uma fonte, a um poço. E chegando à hora sexta, que era próximo ao meio-dia, vem aproximando-se uma mulher. Para muitos ali é uma das ministrações mais poderosas de Jesus. Não era multidão, era apenas uma mulher. Mas a mensagem é extremamente reveladora, que ecoa até os dias de hoje. É um padrão de mensagem que traz respostas para a igreja. Não quero me adentrar muito nas questões das respostas, dos termos das religiosidades, que hoje está entranhado dentro da igreja. Em alguns locais, os usos e costumes têm mais força, mais veemência que o bom comportamento cristão, o uso e o costume. Não que devemos desprezá-lo, mas vamos pensar um pouquinho nessa noite com o título da mensagem: Deus está te procurando. Olha o título da mensagem, eu quero que você grave bem na tábua do coração: Deus está te procurando. Porque Deus está te procurando, sendo que Ele está te vendo. Cego Ele não está, mas Ele procura de uma forma diferente. Essa procura é minuciosa, é detalhada. É uma procura que o Senhor está querendo algo específico, algo que poucos têm. Muitos adoram, muitos glorificam, muitos exaltam. Mas há uma diferença dessa procura. Imagine que em todo tempo você procura ao Senhor, você busca ao Senhor. E foi até uma questão que foi levantada sobre a mulher samaritana, a respeito de onde deveria adorar. Se ali em Samaria, no monte, ou em Jerusalém, onde estava o templo. E aqui muitos entram em uma situação bem curiosa. Algo que eu estava escrevendo esses dias, eu estava fazendo minhas anotações e eu percebi uma coisa. Nós entramos na igreja para buscar a Deus, para nos encontrarmos com o Senhor no templo. Mas nas nossas orações e ministrações da palavra e
louvores, é conduzindo a sua mente a buscar Deus fora. Quando fala, por exemplo, feche os seus olhos, se conecte com Deus, pense agora em Deus, aí você fecha os olhos, sua mente vai para fora. Sua mente tenta ir na região do espaço, buscar a Deus fora. Mas você entrou na igreja para buscar a Deus, mas nas orações e nos louvores te levam para fora. É bem curioso isso, porque sendo que o Senhor falou, que templo eu habitarei? Que mão é capaz de fazer um templo onde eu possa habitar? Existe esse templo em que o Senhor possa habitar, onde a mão do Senhor, onde a mão do homem construiu? Não existe esse templo. Não existe um templo de estrutura feita pelo homem que possa conter o poder e a glória de Deus. Aí Paulo vem trazer uma série de respostas a respeito disso. Olha, mas vós é o templo do Espírito Santo. Olha que interessante. O templo feito pela mão do homem não pode conter a glória de Deus. Mas o templo feito pela mão de Deus pode conter a glória dele. Que é quem? É você e é eu. Oh, glória! Por isso que ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Toda estrutura que existe em você, tudo que o Senhor fez e colocou dentro de você, é estrutura suficiente e capaz de ter a presença e a glória de Deus. Deus procura este templo hoje. Deus procura você hoje para fazer uma habitação. Deus procura uma igreja santa separada hoje. Porque o templo da mão do homem não pode conter a glória dele, mas ele diz, eu faço o homem segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança, e eu me habito dentro dele, porque ele saiu de mim, eu fiz ele, e eu moro dentro dele. Você entende porque o homem, a igreja sente a presença, tem a presença, glorifica pela presença, exalta pela presença, não é somente arrepio, é a graça, é a presença. Aleluia! Deus está te procurando. E quando Ele olha, e quando Ele te vê, você está pronto para recebê-lo. Há dentro de você um padrão louvável de santidade, para que Ele possa habitar. Vamos andar, que o tempo voa. Deus está te procurando. Quando Jesus chega para a mulher e ela vem se aproximando, Jesus fala, tenho sede, me dê água. E aqui eu entro no primeiro tópico da mensagem. Qual fonte você bebe ou está bebendo? Qual fonte você está bebendo? Deus está te procurando. Mas qual a fonte você está bebendo? João 4,13, irmãos. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Escuta, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Por que torna a ter sede? Porque não iria saciar. Então teria que se repetir a mesma ocasião para poder tapar uma brecha, para que o paliativo suprisse a necessidade daquela sede.
e que retornaria mais uma vez. Jesus, quando fala, qualquer um que beber dessa água, tornará a ter sede. Ele está falando o seguinte para as nossas vidas: a mulher samaritana é aquela pessoa que todos os dias faz a mesma coisa. Ela ia no horário de meio-dia, porque não tinha ninguém para que pudesse vê-la pegando água, porque ela tinha um passado difícil, e ela não estava mais com as estruturas emocionais fortes o suficiente para ouvir as acusações. Então, ao horário de meio-dia, ela ia buscar a água. O detalhe disso aqui é que quando você presta um pouco de atenção, ao meio-dia está todos descansando, comendo, se preparando para o horário da tarde. Mas o horário do meio-dia, a mulher iria buscar água. Então, quando todos descansavam, ela ia trabalhar para buscar água para se manter. É assim na caminhada, queridos. Muitos estão indo no horário de meio-dia. O que é o horário de meio-dia? Se vai fadigando, se estressando, cansando, repetindo o mesmo percurso diariamente. Todos os dias buscar a mesma água da mesma fonte para que a sede pudesse ser saciada. Quer que eu entenda aqui? Jesus estava falando o seguinte: todas as vezes que você buscar a mesma fonte, você vai ter sede. Todas as vezes que você for no mesmo lugar, você vai ter sede. Todas as vezes que você entrar no mesmo questionamento, você vai ter sede. Todas as vezes que você dá atenção àquela situação, você vai ter sede. A melhor coisa, a melhor situação para poder sufocar e matar algo é matando ela de fome. Escute o que eu vou falar. A melhor coisa para poder eliminar uma situação de sua vida é matá-la de fome. Como assim? Matar de fome. Se tem algo que te aborrece, mate de fome. Como? Não dê atenção, porque a atenção é o combustível para aquilo que está sendo gerado diariamente na sua vida. Mate de fome. Se tem pessoas que pirraçam, provocam você, não retribua na mesma medida. Pelo contrário, se cale, deixe de lado. Você está sufocando, suprimindo aquela situação. Não ela está suprimindo você. Porque alguém tem dificuldade, querido, na caminhada. Às vezes vive angustiado, acorda cansado, trabalha cansado, dorme cansado, faz tudo cansado, vem para a igreja cansado, fadigado. Ele até fala, mais uma vez eu vou para o culto, já se veste assim, já se amarrando, já cansado, com os ombros todos para baixo, os olhos abatidos, e vem: eu estou indo pela tua misericórdia, Jesus. Já vai nessa pegada. Por que já vai desse jeito? Porque tem coisas na sua vida que está igual a mulher samaritana. Você está bebendo na mesma fonte todos os dias. Você não muda costumes, o costume é o mesmo. E detalhe, é o mesmo costume do mundo. Você fofoca, ainda continua fofocando. No mundo ainda fofoqueiro, ainda se segura nessa noite, seja forte. Não tem mais como correr, a porta ali foi trancada, glória a Jesus. Ainda fofoca, querido, deixa eu te falar, você está bebendo a mesma fonte, a fonte dos fofoqueiros, você ainda mesmo está bebendo a mesma fonte, a fonte daqueles que andam mentindo, querido. Cuidado com o que você está fazendo, porque Deus está te procurando, mas Ele só quer te encontrar se você estiver na fonte correta. Você não entende o que está acontecendo na tua vida, não? Porque coisas não estão se encaixando, coisas não estão dando certo. É porque Deus está falando para você. Enquanto você estiver indo na mesma fonte, o problema não vai ser resolvido. Enquanto você estiver indo na mesma fonte, a tempestade não vai se acalmar dentro da tua casa. Enquanto estiver indo na mesma fonte, a resposta de Deus não vem. Deixa minha história, querida, a igreja passa por dificuldade, porque a fonte é mesma, mas não é a fonte genuína, não é a fonte do Espírito Santo. Se você nessa noite entende o que Deus está falando para a sua vida, Ele está dizendo: mude a fonte.
fonte. Mulher, eu tenho sede. Senhor, tu não tem como pegar, pois o poço é fundo. A mulher pensou que poderia saciar a sede de Jesus. Jesus já foi trazer um reino para ela. Tu acha mesmo, se tu não fizer, se tu não querer, a igreja vai passar sede? É tu que depende da fonte. Cuidado. Jesus falou, se tu souber quem está pedindo, tu que pedir a água. Não inventa os papéis, não. Deixa eu trazer um alerta para você nessa noite. É você que tem que beber da fonte. É você que tem que ser saciado, saciada da fonte. Vamos ler um pouquinho aqui. Números 14, 22 e 23. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Tentou o Senhor quantas vezes, irmã Jéssica? 10 vezes. Tentou 10 vezes, repita comigo. Eles reclamaram 10 vezes, no já, 1, 2, 3 e já. Eles reclamaram 10 vezes. 10 vezes é muita coisa, né, obreira? É muita coisa, pastor. Eu mesmo não tentava isso, não. Aleluia. O que é 10 vezes, se não é um padrão repetitivo? E tudo que é repetitivo gera costume. E tudo que é costume vai gerar, de uma forma muito doída, uma personalidade no ser humano. 10 vezes é o seguinte: todas as vezes errava na mesma circunstância. E o que era o que ele estava errando? Reclamando do Senhor. Se tu reclama de A, reclama de B, reclama de C, a tua personalidade é uma personalidade murmureta. O que é uma pessoa murmuradora? É a pessoa que não aceita aquilo que está sendo estabelecido por Deus. Escute. Ele quer comer o maná, mas não quer estar no deserto. O maná só está no deserto. Ele quer a providência, mas não quer atravessar o deserto. É verdade. E quando entra no deserto, ele só vai por meio da murmuração, da reclamação. E isso torna ele uma pessoa que repete a mesma coisa todos os dias. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? A conversa é só essa. Até quando, Senhor? Oh, Deus, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. E Deus está falando, tem que ficar no deserto até aprender, rodear ele. Quando rodear ele todinho, sem murmurar, sem reclamar, aí o Senhor vai entrar com providência, vai dizer: entre agora naquilo que eu te prometi. Entenda o que eu vou te falar nessa noite. Você precisa mudar o teu costume, você precisa mudar o teu linguajar, você precisa mudar o teu pensamento, porque o que você faz está gerando em você uma personalidade. Quando o Senhor começou a falar isso em mim, o Senhor chegou e me quebrou, mas me quebrou assim, ó, me moeu. Passei madrugadas sem dormir. Eu falei: Jesus, isso é a tua presença? Aí o Senhor falou: é a minha presença. Vê que a minha presença mostra como você é pecador. Meu Deus, a presença de Deus te mostra o quanto você é pecador, porque Ele te leva a olhar para dentro de você. Deus quer que você olhe para dentro de você, quer que vá para dentro de você. Ele está te procurando, mas para Ele te encontrar, você tem que olhar para dentro de você. E quando olhar para dentro de você, você vai ver que tem coisas em você que precisa mudar, que você não é tão santo assim. Eu não sou tão santo assim. Que você sabe que aqui na igreja você tem uma voz doce, uma voz aveludada, mas em casa é um bicho selvagem. Se segure. Ai,
pastor. Mas em casa você sabe como é seu temperamento. Minha esposa fala comigo, você não fala alto, você não aumenta o tom de voz, você isso, aquilo, outro. Mas você só fala só uma coisa, isso me acaba. Eu falei, não preciso alterar meu tom de voz. Eu não preciso perder o equilíbrio. Não preciso, irmão. Você não precisa perder o equilíbrio. Você não precisa perder a sua razão. Você não precisa ser levado por coisas que acontecem em sua volta. Toda pessoa que é influenciada por situações que estão em volta dele, é uma clara evidência que ele não amadureceu o suficiente para suportar as provas da vida e age como menino, como menina, quer retribuir na mesma medida. Não era nem para eu ter vindo, aquela propaganda, é para ter vindo sim, faltou um bocado. Qual fonte você bebe, bicho? Israel murmurou. Eita, que Israel pode entrar murmurando. E Deus, rudia aí no deserto. Rudia aí no deserto. Até Deus quebrar esse temperamento, moer. Rudia. Aí Deus foi me moendo, nos tempos para cá. Me moendo. Aí minha esposa falava, o que é? Você está diferente. Eu falei, não, Deus está quebrando o vaso aqui, está quebrando o vaso, está me mostrando quem eu sou e o que eu não estava vendo. A igreja, para ser mudada, tem que entender o que Deus quer te mostrar e aceitar o que Deus quer te mostrar. Vamos pensar um pouco, olha a hora aí, ó. Meu Deus. O segundo tópico da mensagem, o despertar espiritual. Por favor, leia em João 4, 23 e o 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é que o Senhor está procurando na adoração em espírito? A adoração nunca foi com a alma. A adoração com o espírito é a adoração que faz o homem estar sempre ligado com Deus. Você vai saber se você adora em espírito ou não agora. Quando o Senhor coloca o homem ali no Gênesis, ele sopra nas narinas, ele coloca o espírito e a alma surge e o homem é feito alma vivente. O detalhe aqui, essa união do homem com Deus, Jesus e Espírito Santo, o detalhe aqui é que funciona nessa mecânica. Deus conversa com o espírito do homem. E o espírito do homem conversa com a alma. E a alma conversa com a mente que expressa através do corpo. Pegou? Está gravando, tá? Isso, aí depois você vai ver isso. Deus conversa com o espírito do homem e o espírito do homem passa a mensagem para a alma que conversa com a sua mentezinha aqui, ó, e expressa pelo corpo. E mostra isso na prática, pastor. Como eu queria entender isso. Olha o que fala. Deus está procurando adoradores que adorem em espírito. Por que adoração em espírito? A adoração em espírito, ela não vai ser suscetível a falhas. A adoração em espírito não há margem para erros. O espírito é inviolável. O pecado não toca no espírito. A ação do homem não toca no espírito, porém ele adormece o espírito. A ação maligna adormece o espírito. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Efésios: desperta, ó tu que dormes. Era o espírito do homem para poder despertar e tomar o controle da alma. Salmos 42. Você vai entender. Olá, irmã Cida, obreiro Juscelino. Olha como fala, Salmos 42. O povo regressava. É a família de Corá. É a mesma família que se rebelou contra Moisés no deserto.
E foram dados a eles os cargos. Eles eram porteiros do templo do Senhor, ajudavam no serviço do templo, porque eles eram da tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo separada para o ministério da obra de Deus. Mas no meio do regresso, aqui eu quero conjecturar, milhões vindo, houve alguma agitação que o texto denuncia. Salmos 42. Aqui não há uma fala de Deus. Alguns leiam esse texto e acham que é uma fala de Deus. Não é uma fala de Deus. É uma fala do Espírito do filho de Corá para a sua alma. E como ele fala, por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Aqui você tem uma coisa tão poderosa, que no dia que a igreja entender o que é o Espírito desperto, o que o Senhor quer da igreja, não, queridos, vai ser poucos os dias para adorar o Senhor na casa dele. O matutino vai estar cheio, vai estar cheio. O matutino vai estar cheio, as pessoas vão estar na frente desta casa, 5 horas da manhã. Porque o Espírito que está em você irá acordar. Os filhos de Corá falou, por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. O que é que ele identificou? Ele identificou que a alma estava acionando um mecanismo de sentimentos da mente. O que ele está falando? Perturbação e agitação. Estava ansiosa, estava querendo falar. Eu vou falar. Me chamaram de rebelde, porque a família que foi contra Moisés, me chamaram de rebelde, eu vou falar. E o Espírito do filho de Corá acordado dentro de si, em sã consciência plena. Irmão, que poder. Ele fez a leitura do pensamento da alma. É você fazer a leitura dos seus pensamentos. Porque você está abatido. Ele interviu uma ação da alma. Porque isso é possível, igreja, porque o Espírito estava acordado. Porque o Senhor quer uma adoração em Espírito. Porque quem adora em Espírito, quando sai desta casa, ele continua sendo adorador. Quando chega em casa, ele é adorador. No trabalho, ele é adorador. Ele é santo na igreja e fora da igreja. O linguajar dele é esse na igreja e fora da igreja. Agora vamos saber se você adora em espírito ou se a sua alma está tomando o comando. Se você chega em sua casa, briga com seu marido, briga com sua esposa, seu filho, com seu vizinho. Eu preciso trazer essa notícia para você. O seu espírito está adormecido. A sua adoração não é genuína. Mas eu estou sentindo a Deus. Se segure, calma. Respire. Você também sente, eu sinto, calma. Se você chega no trabalho, você mente, é fofoqueiro no trabalho. Você está com o seu espírito adormecido. Se você não tem ânimo de vir à casa de Deus, seu espírito está adormecido. O verdadeiro adorador pode cair raio, trovoada. Eu vou para a casa do Senhor. A prova disso que você está ouvindo é que está vindo um cansaço na sua mente e um sono, porque a alma não aceita a mudança que está sendo estabelecida. Ela se perturba dentro de você. E está vindo reflexo. Coisas que você sabe que está fazendo. E eu estou falando essa noite pela palavra de Deus. O teu espírito está adormecido. Por isso que tem coisas que estão dando errado na tua vida. Mas eu sinto Deus, você sente Deus, eu também sinto. Aí Deus quando fala, eu pulo, falo em línguas, prego, canto, oro, revelo, curo. É Deus. Mas uma coisa é sentir Deus, outra coisa é andar com Deus. Não, então vou provar mais. Você quer mais prova? Você acha que Deus irá habitar em mim e você quando sai dessa porta? E você volta a errar, tu acha que Deus vai compactuar com as suas atitudes? Você vai falar que é Deus? Tu acha que Deus vai habitar?
Gosto de usar, você vai ver muitos vezes aqui. Ó Deus, o gordinho está falando ali, mas eu sou adorador, Senhor. Mas quando chegar em casa o celular está lá falando com, é casado, falando com outra mulher, assistindo pornografia, falando com outros homens. Oxe, e Deus está assistindo com você então? Deus está assistindo com você então? Deus está assistindo com você isso então? Você está adorando com a alma. Você chora e se emociona em cultos, mas lá fora não mantém a santidade. Você entende o que está sendo dito, mas não aceita o que está sendo dito. Olha que coisa. O silêncio às vezes, e por que Deus não fala nada no meio desse silêncio todo, pastor, que eu estou passando? O silêncio machuca, o silêncio não machuca não, você entendeu errado. O silêncio é um padrão de Deus para a tua alma e teu espírito. O que é que Deus quer no silêncio quando você está? O que é que Ele quer falar no teu espírito e na tua alma? Ele quer falar isso para você. Eu estou em silêncio, é porque para você ficar em silêncio também. É porque no silêncio você quer a resposta, mas não quer o aprendizado. Né? Eu quero uma resposta, mas não quer o aprendizado, porque Deus está em silêncio em coisas na sua vida. Por que Ele está em silêncio? Na hora de se perguntar assim, Deus, por que o Senhor está quieto? E Deus está falando para você ficar quieta, é por isso. Para você ficar quietinho. O que é um espírito que acordou? O espírito do homem. Ele entra na igreja, ele sente Deus. Ele lê a Bíblia, ele sente Deus. Ele tem prazer em orar. Ele tem prazer em buscar. Ele entende como as coisas espirituais funcionam. Os olhos dele não estão fechados, adormecidos, pelo contrário, ele vê melhor, ouve melhor, enxerga melhor, ele percebe melhor. Pequenas coisas você vê que é um costume da alma. Balança com o pé, balança com a mão, coça as orelhas, coça a cabeça, coça o nariz, pisca o olho. Inquietação da alma. E estou vendo você mexendo no pé. Glória a Jesus. Aleluia. Por que isso? É inquietação da alma, porque a alma está sendo confrontada agora. A alma quer falar através do corpo pelos sentimentos humanos. Ele toca lá na mente, ó. Fica agitado aí agora. Não se concentre não. Eu vou lançar uma rajada de pensamentos intrusivos agora, para você não ouvir o que está sendo dito. Eu vou lançar um cansaço agora, porque a alma não aceita aquilo. Quando a alma se submete ao espírito que está acordado, as coisas começam a entrar na linha. O desejo de ter as coisas, conquistar as coisas, não vira mais prioridade, porque você sabe que vai chegar em determinado momento. Você tem a convicção, vai chegar, está chegando. Aquela luta de ter a resposta de Deus fazer, corre, Deus me socorre, faz alguma coisa. Você começa, calma aí, né? Então, não precisa essa agitação. Aí tem pessoas que estão buscando a vida toda algo da parte de Deus. E a pergunta que você tem que fazer a Deus é essa: por que o Senhor não está fazendo nada? Por que o Senhor não fala nada? A pergunta é essa. Mas que bom que tem a resposta. É porque os seus sentimentos, a sua alma está te levando a um caminho contrário. Escute, igreja. Provérbios 20 e 27, deixa pronta aí, irmã Jéssica. Olha o que eu vou falar. Virá um tempo em que Deus irá despertar o que são deles. Virá um tempo em que os olhos da igreja serão abertos.
Virá o tempo em que aqueles que estão buscando e querem irão descobrir o quão poderoso é Deus. Lá cantorama e cantos. O estado de adormecimento é muito forte na igreja. É a igreja real. A falta de compromisso, a falta de comportamento, o linguajar moderado, a mudança comportamental. Deus quer o meu coração. Isso aí está mais batido que outra coisa, irmão. Enganoso mais que todas as coisas o coração do homem. Quem o conhecerá? Porém o seu eu conheço. Deus está procurando, as Salmos 89, o Senhor foi e falou. Então eu procurei e achei Davi, um homem segundo o meu coração. Salmos 89. O Senhor procurou Davi, porque o Senhor encontrou em Davi aquilo que ele procurava. Por mais que Davi errou em algumas coisas. Você já viu uma coisa interessante sobre Davi? Quando ele adulterou e matou, morreu o bebê, morreu Urias, e a espada de Deus veio sobre a família, foi um desastre. Mas você viu qual foi a maior luta de Davi? Foi quando ele decidiu contar o exército. Morreu 70 mil, só quando o anjo veio, chegou, olhou e tome 70 mil. Matou 70 mil assim, um piscar de olho. Tchá! E Davi olhou aqui, se assustou e se ajoelhou. Senhor, perdoa, foi eu que pequei, essas ovelhas não fizeram nada. Não parece uma coisa assim muito desproporcional? Davi adulterou, matou Urias, mas porque pediu para contar os soldados, morreu 70 mil? Não é não, irmãos? Sabe o que foi isso aqui? É um sentimento que Deus aborrece. É o sentimento que Deus abomina. A soberba e o orgulho. Satanás intentou no coração de Davi ele contar o povo. O que é que o Senhor estava falando? Enquanto o orgulho estiver no coração do homem, a minha espada estará na vida dele. E o caminho dele não vai prosperar. Aqui eu posso falar. Eu estava em oração semana passada aqui no Matutino. E eu comecei a questionar a Deus assim, Senhor, por que isso? Por que essa dificuldade do povo aqui vir para a igreja? Ele é tão bonitinho, arrumadinho. Era para ficar cheia já. Aí o Senhor começou a me levar em locais onde eu e minha família trabalhamos. Tinha locais que o que predominava, escute isso que eu vou falar, estava orando matutino. Predominava era o tráfico e a bebida. Em outros locais, o que predominava era a miséria do lugar, a miséria mesmo do lugar, o ambiente mesmo, insalubre, e as drogas. E eu comecei a falar, Senhor, e o que é que predomina aqui neste lugar? Comecei a conversar com Deus. E o que eu vou falar, eu acredito, se mandar fazer uma fila e falar, ele vai falar, isso é verdade, pastor. O que predomina no bosque é o sentimento que Deus abomina, mas Deus vai mudar o coração desse povo. Deus vai quebrar o orgulho. Deus vai quebrar a soberba, queridos. Para o espírito do homem acordar e fazer aquilo que Deus quer. Deus vai quebrar a soberba, vai quebrar o orgulho. Deus vai colocar tudo no lugar, vai restaurar o que precisa ser restaurado e vai destruir o que precisa ser destruído. Aí eu imagino, igreja do bosque, tu anda em espírito e verdade, ou tu é conduzido pela alma, pelos desejos, comportamentos, impulsos. Ninguém peca assim também, pastor, como é que pode? Peca. Se dizer que não peca é mentiroso, 1 João já fala.
Uma coisa é pecado, outra coisa é você fazer com que aquilo se torne algo de vivência, dia por dia em tua vida. Tu adora é com o espírito ou com a alma? A tua alma é só aqui, ó. Quando sai, ela volta para o lugarzinho dela. E aí o comportamento flui. Aí ela vai te conduzir para desejos, para um lado e para o outro, vai te jogar para um lado e para o outro. E você diz, Deus, cadê a resposta? Cadê Deus? Tu não está vendo, Deus não vai fazer nada. Deus está fazendo nessa noite. Você precisa mudar urgentemente. E quando o Senhor falou isso comigo no meio do ano passado, eu assim, eu falei, Deus, como é que vai mudar assim da água por vinho? Aí o Senhor começou a criar uma série de padrões, uma série de padrões, coisas tão simples, irmã Carol, tão simples. O Senhor começou a trabalhar. Primeiro, comece a pedir perdão a questões que entristeceram o seu coração. Jamais vamos submeter a isso. Porque os humilhados, eu fui humilhado, e os humilhados serão exaltados. Até fala a Bíblia errado na empolgação. Aquele que se humilhar será exaltado. É aquele que se submete. É aquele que aceita. É aquele que perdoa. Aquele que libera o perdão. Aí o Senhor começou a trabalhar isso em mim. Agora mude algumas coisas. Mude o seu comportamento. O Senhor começou a trabalhar de tal forma que Ele falou, mude a sua postura. Eu vejo um bocado de irmãos, até a postura assim, ele inverte. Tem um bocado, não, todo lugar tem isso. Não fique calmo, ele inverte, vira o anzol. Os ombros vai decaindo, as costas vai decaindo, o pescoço. Eu andava assim. Andava assim, falou, assim direto, só que minha mente carregada de pensamentos e ideias. Você não consegue ter até a postura correta. Por que não consegue ter uma postura correta? Por conta da série de coisas que estão na mente. Provérbio 20, 27. Já está acabando. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Essa tradução é a nova, eu não gosto da tradução nova. A tradução antiga, original é: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha o seu ser. Deus fala pelo teu espírito, que manda mensagem para a tua alma e que reflete no teu corpo. Quando você vê irmãos fora da igreja se comportando de uma forma maravilhosa, calmo, tranquilo, perdoador, entendendo o que está acontecendo, não julgando o que está acontecendo, pode ter certeza que o espírito dele acordou e é como uma lâmpada dentro do ser, está mudando tudo na vida. Aí eu te pergunto, essa lâmpada dentro de você está acesa? Essa lâmpada está acesa dentro de você? Esse espírito está esquadrinhando os teus pensamentos? Como é que eu vou saber disso, pastor? Como eu vou saber? É simples como você vai saber. Quando sair nessa noite aqui, e o que você fazer vai denunciar quem é você. O que você fazer vai denunciar quem é você. Vai revelar quem é você. O que você fazer? O que você falar? Irmãos, você está sendo ciente nessa noite. Tu já pensou você sair nessa noite da igreja e voltar a errar nas mesmas coisas? Você tem a ciência que está distante de Deus. Você vai ter a ciência que está distante. Não suporto, vai ter que suportar.
E aí quando você aceita que seu espírito, ele trabalha como uma lâmpada do Senhor, esquadrinhando a sua mente, conduzindo a sua alma, porque depois o Salmos 42 fala: aquieta-te e espera no Senhor, pois ainda tu irás louvar Ele. O que é que o Espírito está falando? É que você vai glorificar Deus, porque você não tem comando na minha mente. É isso que o salmista está falando. Você vai glorificar Deus, minha alma, porque você não tem comando na minha vida mais. A alma tem que ser submissa ao teu espírito. Por isso que o Senhor falou: eu estou à procura de adoradores que me adorem em espírito e em verdade, porque o espírito é inabalável, o espírito é a essência de Deus. Seu espírito precisa acordar urgentemente. A minha vida está tudo bem, pastor. E porque eu não vejo você no matutino, não vejo você mais nos cultos frequentes. E olha que eu só tenho 3 semanas. Se está tudo bem mesmo. Porque tu não está na EBD se está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Se está tudo bem, porque a expressão da tua face denuncia, porque Provérbios 15, se eu não me engano, diz, né? Que a alegria do coração resplandece na face. Aí eu olho para a face e está cansado. Minha irmã está cansada. Meu irmão está cansado. Eu vou até passar, tem até irmão passando no mundo. Vai fazer o quê, irmão? Vai passar maquiagem? Vai fazer o quê mesmo? Vai fazer o quê mesmo? Aquele sorriso assim, cansei. Não é a expressão do cansaço físico diário. É a expressão que a alma está amargurada, que denuncia de forma latente. E a expressão das palavras, a tonalidade da palavra, como é lançado as frases, como é dito as coisas, denuncia também. Denuncia. Eita, não vou falar nada com o pastor. Aí teu olho também vai denunciar. Porque Provérbios 6,16 fala dessas coisas. O corpo humano como denúncia. Pé, mão, olho, ouvido, boca. Denuncia. Vai denunciar realmente como está a tua alma e se teu espírito está acordado. Aí você entendeu nessa noite que Deus está te procurando. E qual é a fonte que você está bebendo? E teu espírito precisa acordar. Fica de pé em nome de Jesus. Quero convidar a intercessão aqui para estar orando. Daqui a pouco vamos ouvir nosso presbítero Elias, diretor da família.